Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar aí sobre o hermafroditismo em alguns seres vivos. Continuando aí a nossa aula sobre reprodução. Então, o hermafroditismo ele é encontrado em várias espécies de invertebrados. E a gente vai falar também de alguns vertebrados. Mas o que é o ser hermafrodita? O ser hermafrodita é aquele ser vivo que consegue produzir os dois tipos de gametos, o espermatozoide e o óvulo. Logo, a gente chama ele de hermafrodita. Mas lógico que existem algumas coisas que a gente vai discutir aqui que classifica o hermafroditismo. São alguns termos técnicos também que vocês vão aprender. Apesar de que a gente já discutiu sobre essa questão do hermafroditismo quando a gente estudou sobre alguns animais no 7º ano. Então, aqui nessa figura, a gente tem aí um exemplo de alguns seres vivos hermafroditas. Em princípio, o ser hermafrodita, ele pode ser capaz de fecundar-se, ou seja, ele pode fecundar-se a si mesmo. Ele pode reproduzir-se consigo mesmo. Então, como que acontece esse processo? É o que acontece aí com a tênia, ou solitária, que você pode chamar. A tênia, como todos sabem, é um verme, um animal, que vive no intestino humano, causando a doença conhecida como teníase. E esses organismos, eles vivem isolados, por isso são chamados muitas vezes de solitária. Então, o que acontece aqui, pessoal? A tênia, ela possui um corpo alongado na forma de fita, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E cada quadradinho desse aqui, que é chamado de proglótide, ou você pode chamar de proglótide também, existe um sistema reprodutor, tá? Esse sistema reprodutor, como você pode observar aqui, no número 4, significa ovário. Logo, se é ovário, produz óvulos. O número 3 indica testículo. Logo, se é testículo, produz espermatozoide, tornando aí esse animal um hermafrodita. Só que o que acontece? Para esse tipo de animal reproduzir-se consigo mesmo, autofecundar-se, que chamamos, duas proglótides elas precisam, na verdade, fazer esse processo de reprodução. Por exemplo, aqui nós temos uma proglótide, tá? E dentro dessa proglótide a gente já sabe que tem aqui os espermatozoides, tá? Que no caso estão lá nos testículos. Esses espermatozoides eles podem nadar até essa outra proglótide e atingir aqui os óvulos que estão nessa outra proglótide aqui, tá? E aí essa proglótide aqui da ponta, ela vai ficar grávida, ou seja, ela vai produzir aí vários ovos que foram anteriormente fecundados, ou seja, formou vários descendentes. E aí depois essa proglótide, vocês sabem que ela é liberada nas fezes, que são os futuros descendentes aí da tênia. Bom, até então a gente estudou aí sobre a tênia, a gente viu que ela faz reprodução com ela mesma, mas em alguns casos, a grande maioria, os hermafroditas fazem um tipo de fecundação conhecido como fecundação cruzada. Um dos indivíduos funciona como macho e o outro como fêmea. Isso pode acontecer no caso das planárias, tá? Por exemplo, as planárias elas são hermafroditas. Então, essa daqui pode optar por ser macho, né? E essa outra aqui pode optar por ser fêmea. Essa planária aqui, no caso, pode fornecer o espermatozoide para essa, tá? Para fecundar os óvulos dessa outra aqui. Em alguns casos, também ocorre o processo de fecundação recíproca, onde ambos vão ser macho e fêmea. Como que acontece esse processo? Esse processo de fecundação recíproca ocorre, por exemplo, com as minhocas. Aqui você pode observar, na imagem aqui em cima, as minhocas fazendo esse processo de reprodução.
E, como vocês sabem, as minhocas, elas têm aí testículo e ovário. Só que o que acontece? Uma vai produzir os espermatozoides vão nadar até a espermateca da outra minhoca. Essa outra aqui está produzindo esses espermatozoides aqui, esses espermatozoides vão nadar até a espermateca da outra. E aí nós temos uma fecundação recíproca, ou seja, ambas agiram como macho e fêmea. Existem mecanismos que dificultam a autofecundação. Por que dificultar a autofecundação? Porque se a gente for observar, gente, a autofecundação, ela pode servir aí como se fosse um processo mesmo de reprodução assexuada. Como assim, professora? A senhora falou que reprodução assexuada é um processo em que não há variabilidade genética, o indivíduo simplesmente reproduz sozinho. Então, se a gente for comparar com o processo de autofecundação aqui, é praticamente parecido com o hermafroditismo aqui, nesse processo, tá? Então, como que acontece isso? Quando um animal ele autofecunda-se, né? Ali, no caso, está se reproduzindo com ele mesmo, ele não está gerando variabilidade genética, ele só vai ter a genética dele, não do outro indivíduo. Então, por isso que o processo de autofecundação ele não é tão bom assim de ser praticado por algumas espécies, porque ele só vai ter a genética dele, tá? Então, um dos mecanismos aí para tentar dificultar esse processo de autofecundação é o que ocorre em alguns seres vivos. Um exemplo é a protandria, tá? A protandria é um processo aí que primeiro amadurece o sistema masculino, isso ocorre com os peixes palhaços, e nos iridíneos, que são as sanguessugas. Primeiro eles vão ser machos, depois o sistema reprodutor feminino se desenvolve mais na frente. E o processo de protogenia, que eu esqueci de marcar aí em negrito, é um processo em que primeiro vai ser o amadurecimento do sistema feminino e depois do masculino. Exemplos, garoupas. E algumas plantas também realizam esse tipo de processo, tá? Bom, o que acontece com o hermafroditismo desses peixes, né? Um exemplo que nós temos aí são os peixes palhaços. Mas eu utilizo de uma forma geral. Alguns peixes, por exemplo, eles podem mudar de sexo com certas espécies de peixe cujo macho vive com várias fêmeas. Quando ele morre, né, aquele macho ali que está junto com aquelas fêmeas, geralmente, né, uma fêmea vai se tornar, no caso, macho. E aí ela vai poder reproduzir-se com aquelas fêmeas, que no caso já não vai mais ser ela, vai ser ele. Né? Deu uma atrapalhada aí na cabeça de vocês, mas é isso, gente. Às vezes a mudança do sexo ela é importante para que a reprodução ela não fique perdida. Pessoal, a gente finaliza por aqui por enquanto. A gente vai continuar a nossa aula sobre reprodução. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.